Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao momento onde nós vamos ter um tempo de reflexão na palavra de Deus. Eu gostaria então de convidar você a me acompanhar nessa oração para preparar o nosso coração para esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez até agora nesse encontro, pelas palavras, pelos cânticos, pelos hinos, ó Deus, por esse momento de adoração, onde reconhecemos, ó Deus, a Tua graça, o Teu mover na nossa história, onde nos dobramos, ó Pai, diante da Tua majestade e queremos ouvir então neste momento a Tua voz. Fala conosco, derrama da Tua graça, ó Deus, e do poder do Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente e também o nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos chegando aqui à 8ª mensagem da nossa série. Semana que vem nós encerramos a nossa série, porque nós chegamos aí no domingo de Páscoa, né? Então hoje é o domingo de Ramos, o domingo que antecede, né, ao domingo de Páscoa. E nós lemos a nossa liturgia, esse texto tão enigmático, onde Jesus ele entra, né, em Jerusalém. Ele entra sendo aclamado como rei, né? As pessoas citam ali um salmo, lembrando deste momento que era tão esperado pelo povo de Israel, né? E a pergunta que a gente quer, e o que eu desejo hoje responder com vocês, é exatamente uma pergunta que tem a ver com adoração. Por que devemos adorar a Jesus? Por que devemos adorar a Jesus? E eu sei, talvez você que nasceu dentro de uma comunidade cristã, né, que você tem um histórico aí na sua vida, ou você se converteu há algum tempo já, você já tem isso marcado na sua mente, né? Até porque a nossa cultura brasileira é uma cultura altamente religiosa, né? E é uma cultura, na sua maioria esmagadora, com uma expressão da religiosidade cristã. Então a pergunta é, por que nós devemos adorar a Jesus? E para começar a responder essa pergunta, eu gostaria de começar definindo com vocês o que é adoração. E Martinho Lutero vai dizer o seguinte: seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente seu Deus. Seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente o seu Deus. Coração se apega e deposita a confiança. São duas expressões que Martinho Lutero usa aqui. Um coração que se apega. Então, para mim, a adoração é essa ideia de se apegar a uma corda, né? De você se apegar e se amarrar a essa corda, porque afinal de contas, a isso que você se apega, você deposita o quê? A sua confiança. Bom, então, entendendo que a adoração ela passa por esse apegar-se e confiar-se, né? A gente vai primeiro, a partir disso, definir, né, o que é essa adoração ao qual nós nos apegamos, né? E para definir o que é essa adoração ao qual nós nos apegamos, eu gostaria de definir com vocês, sendo redundante, o que não é adoração. Porque eu acho que para a gente falar o que é adoração, a gente primeiro precisa dizer o que não é adoração, né? Ficaria talvez um movimento mais lógico para a gente. Então, adoração não é algo feito apenas por cristãos ou pessoas religiosas ou desenvolvidas espiritualmente. Pelo contrário, por termos sido criados para adorar a Deus, somos todos adoradores, independente de termos alguma devoção religiosa ou espiritual. Então perceba uma coisa que é uma verdade. O Peter Kraft vai dizer isso, né? Que o contrário ao ateísmo, né, não é o teísmo. O contrário ao ateísmo não é o teísmo. O contrário, né, ao teísmo é a idolatria. Por quê? Porque todos nós, todos, eu e você,
fomos criados para adorar alguma coisa. Você querendo ou não, você adora, você tem um instinto religioso. Tanto que Eclesiastes vai dizer que que Deus colocou no coração do homem, ou seja, nós fomos criados com um desejo intrínseco de buscar pela eternidade, de transcender. E esse desejo que Deus colocou no coração do homem, de transcender, ele se expressa onde? Na nossa busca pelo sagrado, na nossa busca pelo divino. E essa busca pelo sagrado e pelo divino, na maioria das vezes, ela se expressa em um sentido para a vida. Então você pode encontrar um sentido para a vida na ciência, você pode encontrar um sentido para a vida na religião, você pode encontrar um sentido para a vida nos seus relacionamentos, você pode encontrar um sentido para a vida no dinheiro, nas riquezas, mas toda essa busca por sentido, antes de tudo, é uma busca religiosa, é uma busca pelo sagrado, é uma busca pelo transcendente, é uma busca que todo ser humano tem, E isso fica cada vez mais evidente, mesmo com os nossos avanços científicos, né? Quando se fala do ateísmo, eles creem na ciência como o fim de todas as coisas. Em alguns momentos a gente tem que crer na ciência, né? É um passo de fé. Veja essa pandemia com as vacinas. E eu sou totalmente a favor das vacinas, eu sou totalmente a favor, antes que você me fale aí qualquer coisa de negacionismo, qualquer outra coisa, eu sou a favor das vacinas. Mas as vacinas, elas são um movimento, neste momento em qual nós estamos vivendo, experiencial, ou seja, elas são uma experiência. Pode pegar qualquer médico, qualquer pessoa que está envolvida nesse movimento, ele vai dizer, não, nós não temos todas as certezas científicas, nós não temos os procedimentos científicos que eles chamam lá, o procedimento científico ouro, que diz, não, realmente esse procedimento funciona. Então, de fato, se você perceber, é um passo de fé, é um passo pelo sagrado. Até mesmo os existencialistas, eles têm fé na própria vida. E olha só, para você ser um existencialista, você precisa ter muita fé. Porque a coisa mais incerta que existe na vida são as certezas. Ou seja, você não tem certeza nenhuma na sua vida, você não tem controle nenhum na sua vida. E quando você não tem controle sobre absolutamente nada da sua vida, por mais que você diga que você tenha controle, vamos combinar, vamos ser sinceros uns com os outros, nós não temos o controle que nós gostaríamos de ter. O nosso controle sobre a vida, ele é parcial. Sendo assim, você que se diz um existencialista, você precisa ter fé nas incertezas da vida. Perceberam? Então, todos nós somos criados para adorar algo. Ainda, perceba uma coisa, a adoração não é um estilo único de música. E agora eu estou falando para dentro de uma comunidade cristã. A adoração não é o estilo único de música, porque dentro de comunidades cristãs a gente tem a dificuldade, né, de entender que a adoração ela é um estilo de vida. A gente acha que a adoração é aquele momento que pessoas se reúnem para adorarem a Deus, né, para simplesmente cantarem algumas músicas, né, levantarem as suas mãos ou fazerem as suas orações. Mas não, a adoração não é um estilo único de música, não é a preferência de hinos ou cânticos ou ainda por estilos musicais. Esse conflito tem reduzido a adoração a uma disputa tola por preferências pessoais musicais. Quando a Bíblia fala sobre adoração, é a reunião do povo de Deus para dedicar seus corações e reordenar a vida, construindo uma íntima relação com a palavra de Deus.
Então perceba, a adoração não está ligada simplesmente àquele momento de adoração, que a gente chama, sendo redundante aqui, né? Aquele momento de música, onde nós levantamos as nossas mãos, aonde nós expressamos alguns louvores com a nossa voz. Não, a adoração tem a ver com muito mais, tem a ver com reordenar a sua vida a partir daquilo que está nas Sagradas Escrituras. Ainda, a adoração não é algo associado a um local e a uma hora que tenha início ou seja interrompida. A adoração não tem a ver com isso, com local. Então perceba, se você está hoje na sua casa, sentado aí com a sua família, me ouvindo nessa noite, você está adorando o Senhor. Se você está na frente do seu computador ou no seu carro agora dirigindo e voltando para Sorocaba, você está adorando o Senhor. E essa adoração não pode ser limitada a um dia da semana. Essa adoração não pode ser limitada a um tempo na semana. Essa adoração não tem início e também não tem um fim. A adoração é uma vida de comunhão permanentemente diante do Senhor, que é capacitada pelo Espírito Santo e que comunica a verdade da palavra de Deus. Isso é adoração. Bem, ao definir o que não é adoração, e já dando algumas dicas do que é adoração, deixa eu dar um axioma para vocês, ou seja, uma síntese do que eu entendo como adoração. Adoração é vivermos, individual ou coletivamente, como sacrifícios vivos, permanentes, para a glória de uma pessoa ou coisa. E perceba, eu estou deixando aqui em aberto, porque eu ainda não sei o que você adora. Então, se eu disser que você que é Deus ou qualquer outra divindade, eu estou definindo o que você adora. Mas adoração tem a ver com isso. Adoração é vivermos, individual ou coletivamente, como sacrifícios vivos, permanentes, para a glória de uma pessoa ou coisa. Pensando nesse axioma, pensando nessa síntese, eu gostaria de ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33 até o capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aqui nós temos, no capítulo 11, do verso 33 até o verso 36, um hino escrito pelo apóstolo Paulo. Não, nós não sabemos se foi uma autoria. Todos os estudiosos, comentaristas, eles argumentam se foi Paulo que escreveu ou se ele pegou alguns enxertos da filosofia grego-romana e colocou para criar pontes com a cultura. Nós não sabemos. Essa é uma verdade. Mas diante disso, no versículo 36, a gente tem uma dica do axioma que eu dei para vocês. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Quando você lê isso aqui, a partir da narrativa de Romanos, você não pode simplesmente ler isso aqui a partir de uma narrativa legalista do Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa ler esse texto a partir da narrativa de Romanos, inserido no contexto que Paulo está escrevendo. Ou seja, se você lê a carta de Romanos inteira, você vai ver que Paulo está falando sobre aliança.
A aliança que Deus constrói com um povo. E essa aliança que Deus constrói com um povo, de reunir um povo para a sua adoração, para refletir a sua glória, para refletir os seus mandamentos, para refletir aquilo que Deus deseja que nós, seres humanos, realmente sejamos. Tanto que a nossa nova humanidade será dada, reconstruída em Cristo Jesus. Então percebam o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está inserindo o Evangelho de Cristo Jesus na narrativa maior da história da redenção de todo o povo de Israel, que compreende desde os patriarcas. Tanto que, capítulos anteriores, Paulo vai falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança que Deus fez com Abraão vai culminar aonde? Em Cristo Jesus. Então, quando Paulo está falando, pois dele para ele, por ele e para ele são todas as coisas, Paulo está falando dentro desse contexto. E daí o capítulo 12 continua. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, tanto santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba o que o texto bíblico está nos ensinando. Portanto, os irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como quê? Como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Dentro da nossa cultura brasileira, o culto, o momento de adoração, se tornou um momento de êxtase. Há muita emoção e pouca razão. Já perceberam isso? As pessoas, quando que um culto, quando que um momento de adoração é bom para você? Quando você sente um arrepio, quando as lágrimas correm dos seus olhos, quando a mensagem faz bem ao seu coração. Perceba essa realidade. Muitas vezes o culto que nós estamos prestando é para a nossa personalidade, não para o Deus das Escrituras. Porque você precisa se sentir bem. As suas lágrimas precisam escorrer. Os louvores precisam aquecer o seu coração. Calma aí. Esse culto, esse momento de adoração, está sendo prestado para Deus ou para você? É para as suas emoções? É uma cartaz, é uma terapia em grupo? Ou é um momento onde você realmente é confrontado? Porque o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 1, esse culto racional, é onde você tem a sua mente, a sua cosmovisão, os seus princípios e conceitos transformados pela ação do Evangelho, pela compreensão da grande narrativa das Escrituras. Aonde você olha para as Sagradas Escrituras e reencontra a sua humanidade perdida por causa do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Enquanto nós não entendemos isso, enquanto nós vivemos um culto onde a nossa humanidade é cultuada, nós perdemos então a grande promessa das Escrituras, que é o versículo de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, perceba, capazes, ou seja, a cada momento em que a minha mente é renovada e transformada pela narrativa do Evangelho, pela narrativa das Sagradas Escrituras, a cada momento que a minha mente é transformada e renovada pela narrativa da grande história da redenção de Deus, eu vou experimentando e comprovando o quê? A boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. E aqui que é muito interessante, meus irmãos. Porque nesse viés humanista da nossa teologia, quando você lê para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você provavelmente está pensando no quê? Nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas lutas sendo travadas, né? Então você pensa o seguinte: bom, se eu amoldar o meu casamento, se eu amoldar o meu relacionamento com os meus filhos, ou se eu moldar minha forma de trabalho, a cosmovisão cristã, você pensa assim, automaticamente, então eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, logicamente você pensa, estou bem, porque se é bom, perfeito e agradável, estamos salvos. A pergunta é, isso é verdade? Você se moldar eticamente ao Evangelho, dentro do seu casamento, nos ensinamentos e na conduta com seus filhos, ou ainda, você se moldar eticamente ao Evangelho, diante de um mercado de trabalho que transforma as coisas e perverte as pessoas, você acha que você vai estar bem? Você acha que você não terá conflito? Você acha que não existirão lutas? Primeiro, porque a nossa leitura humanista tira o foco da história maior do Evangelho. Paulo está falando aqui de uma grande narrativa da redenção. Então perceba, quando eu olho para a grande narrativa da história da redenção, de Gênesis, nas alianças de Adão, Noé, Abraão, depois do Monte Sinai, e por aí vai, nas alianças com os patriarcas, nas alianças depois da saída e da redenção, na entrada do povo na Terra Prometida, quando eu olho todo esse contexto de alianças, com a aliança definitiva da cruz do Calvário, eu vou perceber que Deus está cuidando de toda a história, de todos os detalhes da história. E daí, a partir dessa grande narrativa, eu vou perceber o quê? Que Deus também, de alguma forma, está cuidando de todos os detalhes da minha história. E daí eu começo a perceber, e a entender, e a comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, deixa eu falar com vocês sobre 3 verdades essenciais relacionadas à adoração. Primeiro, colocamos uma pessoa ou coisa na posição de glória. Primeira coisa, muitas vezes nós colocamos uma pessoa ou coisa nessa posição de glória, ao qual o texto de Romanos fala para a gente. E essa posição de glória tem a ver com peso, importância, superioridade, prioridade, ou aquilo que é o nosso tesouro. Quando você fala de glória, você está falando disso. De peso, de importância, de superioridade, de prioridade, e aquilo que de fato é o nosso tesouro. Então, o primeiro movimento sobre adoração é colocarmos uma pessoa ou coisa na posição de glória. O segundo movimento é que adoramos, ou passamos então a adorar essa pessoa ou coisa. E a adoração tem a ver com um profundo desejo do nosso coração, a fonte de esperança de algo que colocamos como essencial para a nossa existência. Nós só adoramos aquilo que é essencial.
Aquilo que não é essencial, você descarta. Aquilo que é essencial para a sua sobrevivência, você guarda. Aquilo que é essencial para a sua sobrevivência, você não risca da sua vida. Você repete aquilo de maneira todo dia, com uma grande disciplina. Ainda, o terceiro movimento é que a adoração, a pessoa ou coisa em posição de glória, é feita por meio de sacrifícios. Como que você adora? Como que você adora essa pessoa ou coisa que você colocou em uma posição de glória? Você adora essa pessoa ou coisa por meio de sacrifícios. Então, você investe o seu tempo, as suas energias, você investe o seu corpo, dinheiro, foco, devoção, paixão. Você faz as coisas se realizarem a partir dessa sua adoração. Deixa eu lembrar para vocês de uma história. Gênesis capítulo 22. Você lembra o que acontece, talvez, em Gênesis capítulo 22? Abraão, agora chamado já por Abraão, ele está lá feliz, seu filho Isaac feliz, um jovem menino. Abraão, então, ouve uma voz. E ao ouvir essa voz, ouve Abraão a voz de Deus pedindo o seu filho Isaac. Mas é interessante, o versículo 21 diz o seguinte: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Eu não sei se você compreende a profundidade de duas palavras que o texto de Gênesis coloca aqui para a gente. Primeiro, Deus resolveu colocar Abraão à prova. Poxa. Sabe o que significa Deus colocar Abraão à prova? O que Deus está fazendo ali é sondando as intenções do coração de Abraão. E daí você pode me perguntar o seguinte: mas Deus, ele é onipresente e onisciente. E onipotente, ou seja, ele sabe, ele tem todo o poder, ele está em todo lugar e ele sabe todas as coisas. Ele precisava fazer essa prova com Abraão? Tecnicamente, não. Mas historicamente, sim. Tecnicamente, não. Porque Deus já sabia o resultado dessa prova. Mas historicamente, para ser um marco para Abraão, e um marco para o povo que vinha após Abraão, sim. Historicamente, sim. Então, quando Deus põe Abraão à prova, Deus está dando um exemplo para toda a nação, para todo o povo, para todos aqueles que seguiriam após Abraão. A outra palavra que me chama a atenção é a forma como Abraão se coloca diante desse Deus tremendo. Abraão ouve o chamado de Deus e ele fala: eis-me aqui. Essa é a palavra de um servo, de um escravo, ao qual o escravo, melhor dizendo, não tem vontade alguma. Essa é a palavra quando um senhor de escravos chamava o seu escravo, e esse escravo entrava na sua presença e dizia: eis-me aqui, faça de mim o que bem lhe entender. Perceba essa ideia de sacrifício. Quando Deus chama a gente pelo nosso nome, você tem a coragem de
abrir mão de todos os seus direitos e dizer para esse Deus: Senhor, eu sou o teu servo, eu sou o teu escravo, eis-me aqui, as minhas vontades não importam, os meus desejos não importam, o que me importa é que o Senhor está me chamando. Veja como isso contrasta com a nossa teologia pós-moderna. E eu não estou dizendo que Deus não respeita os seus sentimentos, que Deus não olha o que está no seu coração. Pelo contrário, eu afirmei aqui, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe o que você pensa, o que você sente e quem você ama. E por Deus saber o que você sente, o que você pensa e o que você ama, não seria a coisa mais lógica você entrar diante de Deus sem nada em suas mãos, simplesmente dizendo: eis-me aqui? Mas sabe por que eu e você, nós não entramos assim diante do Senhor? Porque nós temos medo do que Ele vai nos pedir. Porque existe no nosso coração um medo de que servir a Deus é ser tolhido das nossas alegrias. Servir a Deus é perder o prazer pela vida. Servir a Deus é não ter boas coisas. Servir a Deus é camelar, porque essa é a história que a gente ouve de todo mundo que serviu a Deus. O qual não condiz com os evangelhos. Porque todos aqueles que serviram a Deus ganharam um sentido na vida. Muito maior do que a própria vida. Tanto que, quando você continua lendo o texto, e daí Abraão ele é interrogado por seu filho. Aonde está o cordeiro, o cabrito para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhada juntos. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de provar. Deus mesmo há de prover. Deus mesmo há de fazer. Esse é aquele que entra diante de Deus sem reivindicar absolutamente nada. Ao final da história, o anjo do Senhor o chamou dos céus e disse, e aqui muitos dos teólogos dizem que esse anjo do Senhor, em letra maiúscula, é uma teofania do próprio Cristo. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu, e ele termina dizendo, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deixa eu só ressaltar uma última coisa aqui para você nessa história. Quando a gente pensa em temor aqui, a gente pensa muitas vezes em medo. Abraão fez aquilo por medo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, que temor na Bíblia não tem a ver com medo. Temor na Bíblia tem a ver com amor. Reverência. Abraão fez o que fez, não por medo de Deus, mas porque ele amava a Deus. Ele amava a Deus mais do que o seu próprio filho. Ele amava a Deus mais do que tudo o que lhe era mais precioso, porque na antiguidade um filho era o bem mais precioso de uma família.
ainda mais para essa família que Abraão tinha um único filho, aquele que ia ser a única semente da sua descendência. Deixa eu voltar aqui no nosso tema adoração. Você faz o que você faz para Deus por medo ou por amor? Você sacrifica, porque dá para você sacrificar por medo. Você tem medo de perder algo, então você se sacrifica. Por exemplo, você tem medo de perder o seu emprego. Você não ama o seu patrão. Na verdade, se você pudesse, a sua oração é para eliminar o seu patrão da face da terra. Você não ama o seu patrão. Mas você faz o que ele te pede por medo. Medo do quê? De perder o seu emprego, de não ter o quê? A sua subsistência financeira. Mas você pode fazer algumas coisas na sua vida por amor. Você pode dividir as coisas que você tem por amor. Por amor. Você pode deixar de ter algo para dar a alguém que você ama. E você não faz aquilo por medo. Você é movido por amor. Você é movido por graça. Você é movido por um sentimento muito maior do que você mesmo. Então isso é sacrificar. Então perceba esse ciclo. Primeiro você coloca uma pessoa ou coisa no lugar de glória. Essa pessoa ou coisa se torna o foco da sua existência, a sua essência, a sua adoração mais íntima. E isso te leva ao quê? A fazer sacrifícios por amor. Então, de fato, você ama aquilo. A pergunta que talvez a gente precisa levantar nessa noite é: quem de fato você ama? Eu queria que você fosse sincero hoje. Sabe por quê? Porque sem sinceridade, tipo Alcoólicos Anônimos. Sabe Alcoólicos Anônimos? Né? Quando tem os 12 passos. A primeira coisa dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, se você não sabe, é a sinceridade. É você admitir quem você é. Então você começa uma reunião dos Alcoólicos Anônimos assim: meu nome é Wellington e eu estou há 15 dias, 20 dias, 1 mês, 10 anos, 5 meses, 3 horas, 24 minutos sem beber. Pode ver, é o início da reunião dessas pessoas. Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele acha legal aquilo, essa contagem. É para ele lembrar quem ele é. Quem ele é? Ele é alguém que depende de álcool. E eu preciso lembrar quem eu sou. Então, quando eu falo para você, vamos ser sinceros no nosso coração diante dessa pergunta: quem de fato você ama? Você ama a Deus? Como Jesus diz, né? Mateus capítulo 22, o mandamento, eu posso resumir, Jesus é perguntado pelos fariseus: como que você resume a lei e os profetas? Jesus vai dizer: ama o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ama o seu Deus. Você de fato ama Deus? Ele está em posição de glória. Ele é a pessoa adorada, desejada, a essência. E você faz qualquer sacrifício por Ele? Ainda, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Existe a possibilidade daquilo que a falsa adoração produz,
distorções da nossa humanidade. Sabia disso? Porque se você adorar a coisa errada, se você não estiver adorando a Deus, e você adorar a criação ao invés do Criador, isso vai provocar distorções na sua humanidade. Veja o que Paulo vai tratar em Romanos capítulo 1, a partir do verso 21. Diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, perceba o texto grifado. Porque tanto conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato. Deus deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Veja o que o texto está dizendo. Aquelas pessoas trocaram o conhecimento de Deus. E o texto afirma, não o glorificaram como Deus. Eles conheciam a Deus. Deus se faz conhecido por causa da sua grandeza, das suas obras. E o texto de Romanos vai falar sobre isso. Agora Paulo está dizendo, olha, essas pessoas, eles trocaram o conhecimento de Deus, eles não glorificaram a Deus, eles não renderam graças a esse Deus, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A partir disso, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como, e daí não é só do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual segundo os seus desejos pecaminosos. Então perceba, essa ideia de Deus os entregou, é Deus abandonando o homem aos seus próprios desejos. Talvez aqui é uma ideia terrível que acontece, é um julgamento de Deus sobre a própria humanidade. Vocês estão distantes de mim, então eu entrego vocês aos seus próprios desejos destrutíveis. E vocês então serão destruídos pelos seus próprios desejos. Vocês serão destruídos na sua desumanização, e o ser humano aqui é desumanizado. Veja o que acontece. Corrupção, morte, assassinato, a desfiguração do ser humano. Está tudo ligado, não simplesmente pelo pecado. E veja uma coisa aqui. O pecado não é simplesmente a quebrar os hábitos, ou a quebra do mandamento moral de Deus. Não! O pecado aqui está ligado a quem você adora. Porque o texto começa, porque eles, conhecendo a Deus, trocaram a sabedoria de Deus. Então veja, o pecado não é apenas fazer as coisas que Deus proíbe. Desculpa, o pecado não é apenas fazer as coisas que Deus proíbe. Ele é sua raiz mais profunda, a falha de sermos seres humanos completos, completamente funcionais, que refletem a glória de Deus. Ou seja, o pecado não tem a ver simplesmente a gente quebrar a lei moral de Deus, mas a raiz desse pecado está na nossa falha de sermos humanos. Por quê? Porque a humanidade, ela carrega a imagem e semelhança de Deus. Tanto que no verso 23 do capítulo 3, Paulo vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a palavra aqui, destituídos, tem a ver com essa ideia de ser deixado para trás na corrida, de falhar em alcançar o objetivo, de não chegar até o fim. Nós não conseguimos
refletir a glória de Deus. Perceberam? Isso é tanto verdade que Paulo, em Romanos, ele está usando a teologia do Salmo de número 8. Paulo está usando a teologia do Salmo de número 8. Por quê? Porque no Salmo de número 8, nós vamos ver o porquê Deus ama tanto a humanidade. Perceba, Senhor, Senhor nosso, verso 1, Senhor, Senhor nosso. Como é majestoso o seu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Perceba, verso 4. Diante do que ele está contemplando na criação, surge uma pergunta. Pergunto, quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Resposta do salmista: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. A NVI errou na tradução, porque a palavra aqui é Elohim. E Elohim é um dos nomes mais usados no Antigo Testamento, quando não se quer usar Yahvé. E o texto, então, melhor tradução da Revista Atualizada diz: tu fizeste um pouco menor do que os seres, tu fizeste um pouco menor do que os deuses, ou do que Deus. E o coroaste, perceba, de glória e de honra. Sabe por quê? Porque eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é a nossa coroa. Nada na criação, nada que nós tenhamos na criação é feito à imagem e semelhança de Deus. Nada. Somente a humanidade, somente os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa é a nossa glória. Essa é a nossa glória. Sabe o que acontece então? Quando nós não nos apropriamos dessa glória que Deus nos deu, nós cometemos a idolatria. E a idolatria é a gente transferir a outro a glória que Deus nos deu, que é o que Romanos está dizendo. Deus deu uma glória à humanidade, a imagem e semelhança dele. Então sabe o que a gente faz? A gente adora estátuas, adoramos répteis, adoramos coisas. E damos a essas coisas o poder. O poder sobre nossas vidas. Nós adoramos então os elementos da natureza e nos tornamos então escravos de tudo aquilo que nós delegamos o poder que Deus nos deu. Perceberam esse grande problema? Por isso que o Tim Keller vai dizer que os ídolos, eles consomem os seus adoradores. Porque é uma distorção, é uma disfunção da própria humanidade. Você foi criado como aquilo que era o mais importante na humanidade. Na humanidade. Dentro de toda a criação, de toda a economia da criação, o mais importante era o quê? A humanidade. Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança. Daí perceba, tu o fizeste dominar, daí ele continua, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tu tudo puseste. Então perceba, Deus está falando assim, ó, todas as coisas da criação estão debaixo de quem? Da responsabilidade de quem? Da humanidade. Mas ao invés da humanidade exercer a sua primazia na criação, o que a humanidade faz? Cria ídolos. E distorce a criação de Deus. E daí nós somos consumidos pelos nossos ídolos. E isso aqui é tudo. Seja pessoa, sistema político, videogame, tudo que você transforma em ídolo te consome.
E o Salmo de número 8 está lutando contra essa ideia de você ser consumido por esses ídolos, ser consumido por esses ídolos. Daí ele continua, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que percorre as veredas dos mares, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ele celebra, ele termina o salmo com júbilo, percebendo, entendendo o seu papel na criação. Então a gente volta à pergunta, por que devemos adorar a Jesus então, diante de tudo isso que nós falamos essa noite? Por que nós devemos adorar a Jesus? E eu não tenho nenhum axioma para vocês aqui, mas eu gostaria de ler alguns textos bíblicos em Romanos, e você percebesse o porquê que você deve adorar a Jesus a partir dos textos bíblicos. E eu espero profundamente que o Espírito Santo fale ao seu coração o porquê você deve adorar a Jesus a partir do que nós vamos ler. Perceba então, Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versos 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, de Cristo Jesus, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Ainda, Romanos capítulo 8 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que você deve adorar a Deus? Por que você deve adorar Cristo Jesus? Por que devemos adorar Cristo Jesus? Porque tudo é feito através dele. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Esses são só alguns textos de Romanos. Se você pega Romanos, tem muito mais textos. Aonde Paulo vai dizer, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo. Todo o tempo a reconstrução da nossa humanidade é feita em Cristo Jesus. Então perceba, esse é o resultado da revolução conquistada na cruz. A obra de Cristo não foi feita para resgatar a humanidade da criação, mas para resgatá-las, ou seja, resgatar a humanidade e a criação juntas para uma nova criação redentiva em Cristo Jesus, por meio do seu amor, sacrifício e graça, pois em Jesus todas as distorções são restauradas ao plano original de Deus. É isso que Deus faz em nós. Então é por isso que nós precisamos, ou devemos, adorar Cristo Jesus. Porque Ele é a resposta para absolutamente tudo. Ou seja, tudo, absolutamente tudo,
é sobre Cristo Jesus. Então, meus irmãos, para você pensar e praticar, coloque em posição de glória Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Adore a Trindade de forma que sua mente seja renovada. Esquece, não adora somente um ou outro, mas adore a Trindade. Você perceba que todo momento a gente falou nos textos de Romanos daquilo que Deus faz através de Cristo Jesus e o Espírito confirma em nós. E por último, a adoração à Trindade te leva a uma vida missional expressando a sua nova humanidade em Cristo Jesus em obras. Ou seja, você vai amar o próximo, você vai testemunhar do Evangelho. Mas primeira coisa, o primeiro passo que você deve fazer é redirecionar a sua adoração. Então a pergunta fica: quem você de fato adora? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça e a ter um tempo de oração. Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor reordene, ó Pai, a nossa adoração. Reordene, ó Deus, o nosso coração. Faça do nosso coração, ó Deus, algo que busque, Pai, o Senhor constantemente. É fato e é verdade, ó Deus, que muitas vezes o nosso coração se desvia de uma adoração e de um relacionamento genuíno com o Senhor. Nós buscamos outras coisas. Nós corrompemos, ó Deus, a nossa humanidade. Ao invés de glorificarmos o Criador, nós adoramos a criatura. Então nós queremos te pedir perdão, Senhor. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor agora, neste momento, coloque todas as coisas em ordem nas nossas vidas. Para que possamos, ó Pai, experimentar, ó Deus, na nossa vida, na nossa existência, e eternamente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, revelada, Deus, na grande narrativa da história da redenção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.